Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, me perguntaram esses dias, Caio, qual a sua opinião sobre a teologia feminista, o movimento feminista, etc. E eu achei uma pergunta muito válida, inclusive que eu já tenho uma reflexão pronta sobre o assunto, e vale a pena a gente refletir. Primeiro passo, eu quero fazer uma introdução sobre o que é o movimento feminista, para aí chegar à teologia feminista. O movimento feminista, ele começa a ganhar como uma espécie de embrião, se estruturar basicamente no período da Revolução Francesa, com o movimento do Iluminismo. Não significa que antes do Iluminismo não existiam pré-feministas, vamos dizer assim. Existiam sim mulheres que eram incendiadas vivas pela Igreja Católica, condenadas como por bruxaria, etc. Casos isolados de mulheres pensadoras importantes, inclusive, que reivindicaram, mas não de forma estrutural, seus direitos. E aí a primeira onda, então, nasce no Iluminismo, praticamente. O Iluminismo é um movimento que tenta lutar pelas reivindicações dos direitos sociais, tenta lutar pelas reivindicações dos direitos básicos da sociedade. Há uma estamentalidade muito grande, vamos dizer assim, na sociedade. Então o Iluminismo ele surge com essa prerrogativa. Passei aqui um negócio que é ruim pra caramba, pra garganta. Tal do própolis, né? Bom, e aí então nesse primeiro momento, na pauta do Iluminismo, não está a reivindicação pelos direitos das mulheres, até que aparecem duas mulheres importantes. A primeira é uma dramaturga francesa chamada Olympe de Gouges. Ela vai escrever um texto importante, que esse texto vai correr a época, vai incentivar, vai incendiar as mulheres e começa assim, a entrar na pauta da Revolução Francesa os direitos das mulheres também. Esse texto vai ser conhecido como Direitos das Mulheres e das Cidadãs. Também no mesmo período vai surgir uma outra pensadora importante, uma escritora britânica chamada Marie Wollstonecraft, e ela também vai escrever um texto importante que vai se tornar um livro que vai também, de alguma forma, incendiar, motivar as mulheres a lutar pelos seus direitos. Esse texto, que vai virar um livro, é a Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Nessa primeira onda, então, começa a surgir uma espécie de embrião de um movimento em conjunto de mulheres. Mas é só no século XX que essas mulheres vão se reunir. É interessante também nesse período tem nos Estados Unidos a tentativa de abolição da escravatura de uma mulher chamada Sojourner Truth. Essa mulher ela é negra, ela é escrava, mãe inclusive, e essa mulher de alguma forma ela vai ajudar isso. E ela faz um discurso, esse discurso vira um texto, esse texto corre pelos estados americanos que vai incendiar, vai motivar as mulheres de sua época. E nesse texto ela quebra o estigma de que a mulher é o sexo frágil. Não é frágil. Inclusive, aqui a gente tem um exemplo clássico de um conceito que a gente chama de interseccionalidade, que cabe a um outro vídeo, mas é importantíssimo, porque além de ser mulher, num tempo extremamente difícil, ela é negra, período escravocrata, mãe. Então, ela tem todas as complicações sociais para subjugar ela como mulher, como ser humano. Mas ela reivindica, luta pelos seus direitos, inclusive ela vai servir de motivação para esse movimento na sua época. A segunda onda do feminismo, ela acontece de 1960, mais ou menos até 1980. Aqui, até esse momento histórico, a mulher ela já tem alguns direitos básicos em alguns lugares do mundo alcançado, como o direito a voto, direito, por exemplo, a reconhecimento perante ao legislativo e etc. Então começa, nesse momento agora, uma segunda preocupação desse movimento. A preocupação aqui agora não é mais só a questão jurídica, reconhecimento legal, direitos, etc. Mas é também um conceito mais filosófico. O que é ser mulher? Inclusive, esse momento vai nascer em consonância com uma abordagem filosófica muito interessante, que diz passagem, que é o existencialismo, que tem como encabeçador Jean-Paul Sartre e sua esposa, Simone de Beauvoir. Inclusive, a Simone de Beauvoir ela é uma pensadora importante feminista. Ela vai escrever um livro chamado O Segundo Sexo, que ela faz uma reflexão sobre o que é ser mulher. E nessa reflexão, ela tem a ideia de que você não nasce mulher, você se torna mulher. Então, ser mulher é algo muito além de um cartório registrar você. É algo que é construído, é algo que é feito ao longo da história. Então, ela vai fazer toda uma quebra de estigma aqui. E nesse movimento existencialista, vai também surgir outras pensadoras em outros lugares do mundo, como, por exemplo, a Carol Hanich. A Carol Hanich é ativista americana, e ela vai falar que ela não consegue dialogar com homens, porque os homens, de alguma forma, são, ao longo da história, beneficiados por uma história patriarcal. Então, como é que eu vou negociar e vou reivindicar os meus direitos se você é o mais privilegiado? Então, ela é um pouco mais radical,
ela não dialoga com homens, ela cria movimentos feministas só com mulheres, porque ela fala que o homem não quer dialogar porque o homem é beneficiado. Também vai surgir nesse período nos Estados Unidos a Beth Friedan, também uma ativista importante, que ela inclusive vai bater de frente contra um sistema de marketing que vai começar a fazer uma espécie de tentativa de colocar a mulher, entre aspas, no seu lugar. E as propagandas que vão aparecer nesse momento, nesse período da história dos Estados Unidos, são propagandas de que coloca a mulher como dona de casa. A boa mulher é aquela que é a boa dona de casa, a boa mãe de família, aquela que lava bem a roupa, aquela que limpa a casa, que faz comida e etc. Então a Beth Friedan vai fazer um questionamento enorme sobre isso. Ela escreve um livro chamado A Dona de Casa, né, a Mística Feminina. Inclusive ela vai falar que essa mística feminina, de que a mulher foi feita para ser dona de casa, para lavar a roupa e etc., é o que gera, no final das contas, né, uma grande parcela das mulheres, depressão, ansiedade, suicídio e etc. Ela questiona isso, essa pseudo-mística feminina, vamos dizer assim. Né? Portanto, esse é o segundo movimento. Aí existe o terceiro movimento da onda feminina, do feminismo, que começa a nascer em 1990. Aqui ele vai ganhar alguns aliados, vamos dizer assim, que é a luta pelo movimento negro, um preconceito muito grande nos Estados Unidos nesse momento, a luta racial, né? O racismo está muito grande e etc. Preconceitos homofóbicos também estão crescendo em alta nesse período da história. Então, o feminismo vai se aliar a esses movimentos humanitários, vamos dizer assim, para tentar reivindicar direitos básicos, reconhecimentos sociais básicos. E começa, então, também a se embasar dentro de uma filosofia que vai surgir nesse período da história, que é o pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo, encabeçado por Jacques Derrida e também Michel Foucault, são os mais expoentes, mas tem outros pensadores importantes, inclusive também, desse pensamento pós-estruturalista, de que a ideia de que a estrutura social, ou seja, o que faz parte da língua, o idioma, a linguística, a estrutura histórica, a estrutura filosófica, a estrutura religiosa, sociológica, etc., ela foi tóxica e é tóxica para muita gente. Então, o Derrida e outros, como o Foucault, eles começam a fazer um questionamento dessa estrutura, por isso se chama pós-estruturalismo. E nesse pós-estruturalismo, os valores morais, sociais, valores e crenças são tóxicas, precisam ser revistas, e elas começam a ser revistas. Então é nessa terceira onda que o movimento feminista começa a ganhar mais força, mais clareza, né? Em síntese, a primeira onda surge então a filosofia do feminismo liberal, a segunda onda é o feminismo radical, na terceira onda surge a teologia feminista, que é a pergunta que me fizeram aqui no canal. A teologia feminista, então, ela surge nesse período pós-estruturalista, no qual tenta questionar valores morais e etc. E é nesse momento que surge no Brasil, por exemplo, questionamentos sobre por que a mulher não pode ocupar cargos eclesiais de liderança dentro da Igreja Católica, da Igreja Protestante, dentro de outras denominações religiosas, etc. A teologia feminista, então, não é só uma teologia que questiona isso dentro da Igreja Católica, ou da Igreja Evangélica, Protestante, mas de várias religiões, como, por exemplo, dentro do Islã, do Budismo, Shintoísmo, Espiritismo e etc. Né? Portanto, a teologia feminista questiona a questão de como a estrutura eclesiológica de denominações religiosas só podem ser lideradas, e algumas delas, não todas, não estou generalizando, só por homens e não por mulheres. E no Brasil nós temos uma freira importante, uma expoente importante desse movimento, chamada Ivone Guevara, que é freira, católica, pensadora importantíssima, que questiona isso. Tem livros escritos sobre isso importantíssimos. Portanto, nós chegamos no século XXI e esse movimento, eu quero fazer aqui uma primeira observação, esse movimento é um movimento que cresce, ganha força, ganha estrutura sem derrubar sangue. Ele não derruba sangue, né? Não mata ninguém, não tem morte, né? Ao contrário de tantos outros movimentos ao longo da história da humanidade, próprios movimentos cristãos, inclusive, os anabatistas foram vítimas, mortos por cristãos, protestantes, os católicos matando protestantes, protestantes matando católico, etc. Inquisição, tudo mais, matando muita gente. Agora, este movimento feminista, que muita gente tem trauma, nunca derramou nenhuma gota de sangue na história da humanidade. Então é um movimento que não tem essa mancha, né? E é interessante que também, em 2022, nós temos aqui, em 2022, eu trouxe algumas estatísticas, né? Em 2022 nós temos dados aqui do IBGE. O Brasil é um país totalmente desigual, né? 22% das mulheres no Brasil ganham menos que os homens, sendo que 34% dos cargos de liderança são de homens, ao passo que as mulheres são mais
formadas, capacitadas e têm mais ensino superior do que os homens. Mesmo elas tendo mais capacidade, mesmo as mulheres sendo mais instruídas, tendo mais formações técnicas do que os homens, no Brasil elas ocupam menos cargo de liderança e ganham menos que os homens, às vezes ocupando o mesmo cargo e tendo mais formação que o homem, inclusive. Isso é machismo, misoginia, é preconceito, né? E é o século XXI que nós estamos inseridos. Agora eu quero só fazer uma reflexão teológica também sobre esse assunto, que é importante. A Bíblia, ela é um livro histórico. A Bíblia é um livro que passa por períodos da história da humanidade e tem relatos que eu considero, pelo menos, como verídicos e sagrados. Inclusive, a Bíblia, na verdade, para mim, é um livro na sua totalidade sagrado e verídico, né? E isso significa que você fazer uma interpretação de um livro como esse, complexo, importante, sagrado e que transcende épocas da história da humanidade, você tem que ter um cuidado enorme. Tem que levar em conta o idioma original, tem que levar em conta a época que ele foi escrito, para quem ele foi escrito e o contexto histórico que ele foi escrito, né? E princípios básicos de exegese, por exemplo, hermenêutica e etc. E dentro desses princípios básicos, a gente tem em textos, né, vários tipos textuais. Nós temos expositivos, textos narrativos, textos argumentativos, etc. São 7, se não me engano, tipos textuais. Quando eu pego um trecho do livro sagrado, especificamente, por exemplo, do Antigo Testamento, escrito em hebraico, eu tenho que entender se aquela perícope, ou seja, aquela mensagem, aquele conteúdo escrito, aquela perícope é uma perícope narrativa, é uma perícope expositiva, é um texto argumentativo, o que é? Porque senão eu vou começar a trazer juízes de valores que era da época para os dias de hoje como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Eu vou cometer um erro histórico que a gente chama de anacronismo, trazer ensinos ou relatos de uma época para uma época de hoje que não tem nada a ver. E para não cometer esse erro anacrônico, nós temos que entender que às vezes uma perícope ela não é expositiva, ela é só narrativa. Aquela perícope ela tem uma mensagem unicamente de narrar um fato da sua época. Ela não está nem concordando e nem desacordando. Ela simplesmente está narrando. É uma perícope, ela está narrando ali um fato da sua época, né? É um livro histórico, está relatando o que acontecia. E às vezes eu pego aquela narrativa como uma verdade absoluta e trago para o dia de hoje. Isso eu não posso fazer. É um erro de interpretação exegética, né? Por isso que quando nós vamos fazer uma pregação, nós temos que fazer a exegese. Da exegese, eu faço a homilética, que é trazer a extração do que é realmente para os dias de hoje e prego o que é para os dias de hoje. Não o que era naquela época e trazer para os dias de hoje. Porque senão eu estou trazendo ensinamentos errados, né? Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27, nós temos ali o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Esse conceito de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, o homem como a imagem de Deus. Existem duas palavras aqui no Antigo Testamento, no hebraico, que definem a palavra homem. A primeira é Ish e a segunda é Adam. Ish, no hebraico, é homem masculinizado, ou seja, sexo, homem. E a segunda, que é o Adam, é homem no sentido neutro, é espécie. Por exemplo, nós falamos assim, e o homem andou sobre a terra. O homem andou sobre a terra, a espécie do homem que andou sobre a terra, não é a espécie masculina do homem que andou sobre a terra, mas a espécie humana que andou sobre a terra. É neutro, um substantivo neutro, né? É tanto masculino quanto feminino. Então, quando em Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 26 e 27, fala, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus, a palavra que aparece no original, no hebraico, não é a palavra Ish, o homem masculino, mas é a palavra Adam no original. E o que significa? Significa que a espécie humana, o homem no sentido neutro, ou seja, homem e mulher, Deus fez a imagem dele. Homem e mulher, Deus fez a imagem dele. Não é o homem masculino, mas o homem e mulher. Ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí tem pessoas dentro da teologia que defendem e falam assim, não, porque o homem foi feito primeiro que a mulher, e a mulher foi feita depois que o homem, então por isso que o homem é mais importante. Isso não tem sentido teológico nenhum. Porque primeiro que dentro do contexto da escrita antiga do hebraico, o sujeito, o verbo, tem inversão de valor, mas não significa inversão de importância. Por exemplo, no português escreve assim, a palavra de Deus veio ao homem. No hebraico eles escrevem assim, e veio a palavra de Deus ao homem. Essa inversão entre sujeito e verbo não significa importância de valores, é só uma ordem de cultura de escrita, nada além disso. E segundo, se você acreditar que a mulher é inferior ao homem porque ela veio depois do homem, então o homem é inferior ao animal. Porque Deus criou primeiro a terra, depois o homem, depois a mulher. Deus cria a terra, o animal, o homem e a mulher. Então, o homem é inferior ao animal também. Então,
se a mulher é inferior ao homem, o homem é inferior ao animal. Essa lógica não faz sentido nenhum. É uma lógica machista, misógina, preconceituosa. Não tem sentido nenhum. E é interessante também que a palavra ruá, que aparece no hebraico, que define espírito, que vai ser a definição de Espírito Santo, que é o conceito básico do cristianismo, que é a trindade, né? Seja católico, protestante, etc. Ruá, que é a palavra espírito, no hebraico original, a palavra que aparece, ela é feminina. O Espírito Santo, ele é feminino. O substantivo é feminino, né? Só que na tradução, por um escriba judeu chamado Ben Sirá, mais ou menos no ano 190 a.C., na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, koiné, que é a Septuaginta. Nessa tradução a palavra vai ganhar uma conotação de substantivo neutro. Vai ser pneuma. O espírito vai ser pneuma, que é neutro. E aí nós vemos deixa de ser feminino para ser neutro. E aí na Vulgata vai ganhar a conotação de espírito, que é masculino. Então deixa de ser feminino para ser neutro, para ser masculino. Há um preconceito na própria tradução do texto sagrado. Agora o texto sagrado é imutável, ele está lá. Quem é o preconceituoso não é Deus. Quem é preconceituoso não é o sagrado, mas o homem. O homem, a estrutura social é preconceituosa, ela é machista, misógina e etc. Portanto, Agostinho, Orígenes, pensadores importantes da fé cristã, eles diziam que, na verdade, a culpa do pecado original caía sobre a mulher, porque ela convenceu Adão. Isso é uma mentira, é uma falácia. O erro é dos dois. Os dois erraram em consonância. O homem não é vítima do erro de Eva. Na verdade, ele é tão culpado quanto Eva. O pecado ali, o erro ali é mútuo e conjunto dentro da filosofia correta de interpretação bíblica. Existe um processo que eu acho interessante falar sobre a filosofia do corpo. Platão começa a falar sobre a filosofia do corpo, a importância do corpo. Merleau-Ponty, filósofo fenomenológico francês importante, também fala sobre isso. O Husserl fala sobre isso, filósofo tcheco. E a ideia é de que o corpo, ele é a mensagem do eu. O corpo é a estrutura do eu. E a mulher, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, sofreu com o seu próprio corpo a ideia do preconceito misógino. Ao longo do tempo, não só a mulher, como a gente tem o exemplo do racismo, o capacitismo, hoje muito em voga a homofobia e etc. Ao passo que hoje a gente tem também até a questão dos coaches masculinos. É interessante fazer um adendo aqui, fazer uma reflexão sobre os coaches masculinos, né? Tem canal aqui no YouTube que fala sobre, gente. O cara, ele é tão inseguro com a sua masculinidade, ele é tão inseguro com a sua identidade sexual, que ele precisa pisar na mulher, subjugar a mulher para se achar homem de verdade. Freud explica isso de forma bem clara, né? Quanto mais eu piso, quanto mais eu bato, quanto mais eu agrido, quanto mais eu me sobreponho a alguém, mais eu sou fraco, mais eu sou falho, mais eu sou mal resolvido comigo mesmo. Na verdade, esses homens que precisam desses coaches masculinos para ser homem, né? É que na verdade são inseguros com a sua identidade sexual, sua identidade humana e etc. Portanto, a história revela pra gente de que a religião, ela é construída através de um anseio da sua época. A religião, ela é mutável, como diria um filósofo historiador importante da religião chamado Mircea Eliade, de que a religião ela é mutável, e ela é mutável sim. A religião, ela é um conceito social. Quem cria a religião, como diz Max Weber, em um livro importante, jurista e economista alemão, Economia e Sociedade, publicado a primeira vez em 1992, a religião para Max Weber, e eu concordo com ele, é construída pelo homem, não é por Deus. A sociedade constrói a religião. O cristianismo é construído pelo homem. Na verdade, o cristianismo vai começar a criar cara de religião com Constantino, imperador romano. Sua mãe se converte ao cristianismo, conhecida como Santa Helena, né? Ela se converte ao cristianismo. Então, nesse momento, ele também se converte, tem toda uma mística por detrás disso, etc. E aí, a religião que de outrora era só uma facção do judaísmo, uma seita do judaísmo, como os fariseus, como os essênios, os saduceus, etc. E agora, os nazarenos vão ganhar autoridade e reconhecimento social como religião ao longo da história, no Império Romano. Portanto, através dos concílios que acontecem em Roma, os concílios vão dar doutrina, vão dar dogmas, vão consolidar e vão construir uma religião que a gente chama de cristianismo. Portanto, toda e qualquer religião, ela é construída pelo ser humano, não é Deus que constrói a religião. Jesus não construiu o cristianismo. Jesus funda um estilo de vida, um estilo de ser, um estilo de se ver e de ver o sagrado, de ver Deus. É isso que Jesus faz. Ao longo da história se alicerça, se constrói
o cristianismo. O cristianismo, ou qualquer religião, ele é um fenômeno sociológico, não é um fenômeno espiritual. Não estou dizendo aqui que é errado. Eu faço parte de uma denominação religiosa e amo fazer parte, mas eu não posso ser um alienado, né? Eu sei a história do cristianismo. Portanto, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E, portanto, a religião, ela é anseio, ela é criada ao seu tempo. E se o tempo, se o anseio, se a estrutura social do seu tempo ela é machista, preconceituosa, a religião vai refletir isso, é fato, porque ela é criada pelos homens do seu tempo. Então a estrutura eclesiológica cristã, seja ela católica, protestante, ela é preconceituosa, ela é misógina. Você não vê mulheres em cargos de liderança, por exemplo, na igreja católica. Só vê padres, só vê bispos, arcebispos, papas, mas você não vê mulher. A mulher na igreja católica, por exemplo, o que cabe a ela é só ser freira. Porque a mulher foi feita para ser mãe. E freira tem toda uma mística como se fosse mãe, na verdade, né? Uma mulher a ideia é isso, a mulher é mãe, né? Por isso que ela é freira. Dentro de algumas igrejas protestantes, as mulheres estão conseguindo ganhar cargos de liderança, como pastoras, por exemplo. Mas a sua grande maioria nas igrejas tradicionais, as mulheres não conseguem chegar a cargo de pastoras. Tal como ocorre na igreja católica, por exemplo. Porque ainda existe esse preconceito ainda, misógino, contra as mulheres. Gilberto Freire, um polímata brasileiro importantíssimo, escreve um livro publicado em 1983 chamado Casa Grande Senzala. E nesse livro o Freire ele faz uma reflexão sobre a religião como um projeto de poder. E a religião é um projeto de poder, sim, seja ela qual for. Né? Seja ela o Islã, seja ela o cristianismo, seja ela o judaísmo, seja ela o espiritismo, seja qual for. Ela é um projeto de poder. E esse projeto de poder ele vai se alicerçando, vai, de alguma forma, respondendo aos anseios da sua época. E se sua época ela é racista, se sua época ela é machista, ela vai ser assim também. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer assim, olha, uma coisa é a religião, outra coisa, por exemplo, é o que eu acredito que é o evangelho. O evangelho ele é imutável, é a palavra de Deus. A Bíblia não é mutável, a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, cabe aqui uma reflexão sobre o sentido seguinte. A teologia que nós acreditamos hoje, que mais influencia os protestantes, por exemplo, no Brasil, é calvinista ou é arminianista. É uma teologia europeia, masculinizada e branca. Será que não é hora de a gente rever uma teologia real da América do Sul, especialmente do Brasil, que é um país mais desigual do mundo, onde, por exemplo, as mulheres são vítimas de feminicídio, onde, por exemplo, nós temos exemplos de racismo ainda aqui no Brasil, como eu disse, as mulheres ganham menos que os homens, e etc, etc, etc. Um país onde metade da população não tem saneamento básico, situação de famélica, não sabe se vai comer na janta ou no almoço ou no café da manhã. Será que a gente não consegue criar uma teologia que corresponde às necessidades da nossa época, do Brasil, do nosso período histórico, geográfico? Aqui não significa que fazer uma releitura bíblica. Como eu disse, a Bíblia ela é imutável, eu acredito nisso. É inerrante e imutável. No entanto, os fatores sociais, eles são mutáveis. Então, cabe a nós fazer uma releitura sociológica da nossa realidade social e aí se adaptar à Bíblia. Não a Bíblia se adaptar a nós. Porque se você fazer uma leitura real, exegética mesmo, sobre a Bíblia, você vai ver que ela desacorda com, por exemplo, machismo, racismo, etc. Foucault, como eu já citei, ele pós-estruturalista, importantíssimo, ele vai ter um livro, escreveu um livro chamado Vigiar e Punir, publicado em 1995. E ele faz um processo histórico de reflexão sobre o corpo. Como que antes a lei punia o corpo. Ele cita o exemplo de um rapaz que é amarrado numa carruagem e é jogado e seus pedaços esquartejados ao longo da cidade e tal. Para Foucault, a lei vai evoluindo e a punição vai ganhando roupagem nova. E é o que acontece, inclusive, hoje. Hoje, o vigiar é muito mais válido do que punir. Por isso que nós estamos na época de todo lugar tem câmera, né? Câmeras para todos os lados, né? E etc. E a religião tem esse papel. Foucault concorda com isso. A religião tem um papel de vigiar, de moldar comportamento. Se a religião ela é um fenômeno da sua época, não o evangelho é atemporal, mas a religião é mutável. A religião é um fenômeno da sua época. E a religião é criada pelo homem, que às vezes a sua época, a sua cultura, ela é machista, racista, preconceituosa, etc. A religião vai também, de alguma forma, subjugar a mulher. Fazer com que ela acredite que ela não é digna de ocupar certos espaços de liderança, por exemplo. Que é uma mentira. E é isso que nós temos que questionar. Eu não sou adepto ao questionamento do livro sagrado. O livro sagrado ele é imutável, como eu disse. O livro sagrado é rico na sua mensagem. Eu acho que a Bíblia não tem que ser reinterpretada. Eu acho que a Bíblia tem uma interpretação real. Por isso que eu me digo conservador, né?
Mas eu acredito que a estrutura eclesiológica, sim, essa tem que ser refutável. Essa tem que ser questionável, porque a estrutura eclesiológica não é criada por Deus, mas pelos homens. E essa tem que ser refutável. Portanto, a minha crítica é uma crítica à eclesiologia, à estrutura machista e misógina contra as mulheres. Não à Bíblia. As pessoas que criticam e falam que a Bíblia tem que ser relida e reinterpretada, aí é uma crítica que chama teologia, com a teologia. E essa crítica eu não concordo, apesar de respeitar, eu não faço parte dessa abordagem, ok? Portanto, para Jean-Paul Sartre, filósofo, como eu disse, existencialista importante, a ideia de que todos nós somos cristãos. Todos nós somos cristãos. Se somos todos cristãos, aí o sentido que está falando, é que o sistema jurídico, o sistema penal, principalmente no Ocidente, foi construído através da base judaica cristã. E nós temos a ideia de que até pouco tempo atrás no Brasil, as mulheres que eram pegas em adultério, às vezes tinham que ser punidas com a morte. Ao passo que homens não. Se o homem foi pego no adultério, simplesmente vai separar. Né? A nossa legislação, às vezes, ao longo da história, era machista, preconceituosa. Beneficiava o homem e prejudicava as mulheres. Aos poucos, as mulheres vão ganhando espaço e reivindicando esses direitos preconceituosos. Lutando contra esses direitos preconceituosos. Agora tem um poema importante que eu quero ler com vocês, de Alice Ruiz, brasileira, e ela diz o seguinte: era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem. Quando o tocava, um dia ela se tocou. Que poema bonito, né? Interessante. Portanto, ao longo da história, as mulheres foram subjugadas e não tinham direito de propriocepção, como a gente chama de psicologia. A propriocepção é a ideia de que eu tenho o domínio básico do espaço, da consciência de quem eu sou, o lugar que eu estou ocupando, etc. A mulher não tinha esse direito básico de propriocepção, de conhecer o seu próprio corpo, de se conhecer, de ser você, de identidade própria, porque ela é subjugada, era uma coisa, um objeto. Tem um filósofo jesuíta importante que eu gosto, chamado Bernard Logan, e ele faz um ensaio sobre felicidade, inclusive, e ele fala uma frase que eu acho muito bonita, que é: consciência é a presença de si em si mesmo. Consciência é a presença de si em si mesmo. Por muitos anos, a mulher não tinha o direito de ter essa consciência de si em si mesma, de construir identidade. Agora, século XXI, que a mulher está ganhando esse espaço de conseguir construir sua própria identidade, de gritar e de falar: olha, esse é um direito básico meu e eu vou lutar para isso. Sem ser subjugada, sem ser marginalizada, sem ser ridicularizada, sem ser presa e etc. Eu brinco, eu falo que eu não tenho mérito, às vezes, nenhum na minha formação. Se eu sou formado nisso, eu tenho minhas formações, eu sou, por exemplo, teologia, mestrado, psicologia, astronomia, neuropsicologia, etc., polícia, segurança pública, etc. Nenhuma dessas formações é mérito meu. Porque eu tive mulher em casa que sofreu violência doméstica, minha mãe, eu vi isso desde pequeno. Eu vi a minha esposa, por exemplo, para eu conseguir estar na universidade, estar na polícia trabalhando, estar fazendo as atividades, enfim, a minha esposa tinha que tornar minha filha. Se minha esposa não abrisse mão da sua carreira profissional, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei e eu estou chegando. Portanto, não há mérito nenhum meu nas minhas conquistas. Porque eu às vezes, me vali da saúde física, espiritual, mental da minha esposa para conseguir conquistar meus méritos. Qual é o mérito meu nisso? Eu tive que a minha esposa abrir mão do seu tempo e abre mão até do seu tempo para ficar com a minha filha. E essa não é uma obrigação dela. Isso não é uma obrigação. A minha esposa não é obrigada a lavar roupa, fazer comida em casa e etc. Janta, cuidar da minha filha. Isso é uma obrigação minha com ela. Mas ela abre mão, por vontade própria, dessas coisas básicas que ela do dia a dia, da rotina do dia a dia, para eu ser de alguma forma beneficiado. Então, qual é o mérito meu em ser formado em alguma coisa? Nenhum. Na verdade, eu não tenho mérito em formação nenhuma. Se eu ocupo o cargo que eu tenho, se as formações que eu tenho, não há mérito nenhum meu. Porque eu só entrei nas frestas, infelizmente, de um sistema tóxico, machista e misógino. Reflito isso com a minha esposa em casa e tento ensinar isso para minha filha. Porque a minha filha tem que ter essa consciência dessa estrutura tóxica, machista que acontece na sociedade. E que, às vezes, o cristianismo, como eu disse, faz parte de uma religião preconceituosa também. Veja, eu faço parte de uma denominação conservadora e sou conservador religioso, mas uma coisa, outra coisa. Não sou um alienado, não tem como não ver o preconceito que existiu ao longo da história. Então, faço parte de uma denominação conservadora, sou conservador,
mas que existiu e existe às vezes em algumas religiões, em algumas denominações, preconceito contra as mulheres, existe sim, isso é inevitável, não tem como negar. Portanto, eu não tenho como negar isso. William Reich, psiquiatra americano, ele falava sobre a couraça, a ideia da rigidez. Quanto mais uma pessoa for preconceituosa, machista, por exemplo, mais aquela pessoa vai ser amargurada, mais vai precisar pisar na mulher, mais vai precisar ofender a mulher, mais vai precisar de coaches de homem. E Freud, ele desenvolve a ideia de alguns mecanismos de defesa. Ele fala da sublimação, da repressão e do deslocamento, por exemplo. E é o que acontece com muitos homens hoje. Homens que ofendem, que se acham melhores, que agridem, que batem, que matam mulheres porque se acham melhor que elas, mas no final das contas são inferiores às mulheres. São presas, são mal resolvidos, né? São covardes, são menininhos, infantis, imaturos, que precisam pisar na mulher, que precisam subjugar a mulher para conseguir se construir como pessoa. E você não se constrói como pessoa assim. Na verdade, você se destrói como ser humano assim. Quanto mais você precisar pisar em alguém, quanto mais você precisar subjugar alguém, bater, agredir alguém, ofender alguém, mais você é mal resolvido, mais infantil, mais mal resolvido com a sua sexualidade você está. Portanto, essa é a minha reflexão sobre o feminismo e a teologia feminista e o cristianismo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.